Bom, nós vamos falar agora, hoje, garoto, sobre o tempo futuro, né? Esse tempo futuro, ele é dividido em tempos verbais que vão se adequar a que futura que eu quero falar. Como assim, a que futura que eu quero falar? Eu tenho um futuro próximo, eu tenho um futuro hipotético, eu tenho um futuro formado com frases no presente contínuo que indicam ações que já estão programadas. Então, para cada tempo que eu quero expressar, para cada ação que eu quero expressar, eu tenho uma forma e uma estrutura verbal adequada. Por exemplo, em português, se você quer falar sobre ações que já aconteceram, você vai usar o passado. Se você quer falar sobre ações que estão acontecendo, você vai usar o presente. Se quiser falar sobre ações que irão acontecer, você vai usar o futuro. E então é isso que a gente vai trabalhar hoje, o tempo futuro. Mais especificamente, o futuro simples, tá? O futuro simples, que é o tempo verbal que nós vamos trabalhar. Então, observem aqui essas três estruturas que aparecem aí para vocês. Nós temos aí forma afirmativa, negativa, forma interrogativa. Começando pela forma afirmativa, o que eu destaquei aí para vocês? Vocês têm uma frase, tá? Em que a palavra will aparece em destaque. Esse will nós vamos chamar de verbo auxiliar. E o que ele faz aí nessa frase? Ele indica para mim que a expressão I will help está no futuro. Então, quando você encontrar uma frase em inglês em que você percebe esse auxiliar will, você já sabe que isso aí está no futuro. Que no caso você está dizendo, eu ajudarei, que é a tradução do verbo help. Qualquer verbo que você queira escrever no futuro, você precisa anteceder com a expressão will. Vamos supor que eu quero colocar o verbo go. I will go. Eu quero colocar o verbo gostar. I will like. Eu quero colocar o verbo do, fazer. I will do. Eu quero colocar o verbo dormir. I will sleep. Então, toda vez que você for fazer uma frase em inglês que você vai fazer no futuro, você vai colocar antes do verbo a expressão will. Na forma negativa, que está aí na coluna do lado, você vai colocar essa expressão want, que a gente vai ver já já como é que faz ela bem detalhada. É o will mais a partícula not, tá? I want é o will mais a partícula not. Na forma interrogativa, nós temos novamente a forma will, só que dessa vez em uma posição diferente. Ao invés de estar antes do verbo principal, ela está antes do sujeito da frase. Essa inversão aí a gente faz quando nós já temos um auxiliar na frase que nós vamos fazer a forma interrogativa. Então, recapitulando as três formas, para fazer a forma afirmativa, coloca o will antes do verbo. Para fazer a forma negativa, coloca o want antes do verbo. E para fazer a forma interrogativa, coloca o will antes do sujeito da frase. Ok? Então, vamos ver aqui um exemplo. I will go home está aí destacado, tá? I will go home está destacado aí para você. E eu fiz a forma no futuro simples, destaquei novamente o will para que você possa perceber que ao fazer a forma afirmativa, nós colocamos o will antes do verbo principal. Esse will aí, ele pode ser escrito assim, will, ou pode ser escrito apenas com os dois L's. Por exemplo, nessa frase que nós temos aí, I'll post the letters tomorrow morning. Então, para fazer a forma afirmativa, como é que nós fazemos? O will mais o verbo. You will go to school. I'll post the letters tomorrow morning. Ou escreve will, ou escreve apenas os dois L's. Forma afirmativa, não esqueça. Forma negativa, nós continuamos usando a forma will. Porém, esse will precisa vir acompanhado da forma not. Posso fazer a forma contraída, won't, ou posso escrever simplesmente I will not. Qual seria a tradução então dessa frase? I will not seria traduzido para mim, eu não irei para casa, ok? Eu não irei para casa. Tem as duas vezes ela escrita para que você possa fixar bem direitinho aí a expressão. Então, para fazer a forma afirmativa, will. Para fazer a forma negativa, will not. Vamos adiante. A forma negativa,
contraída ou não, seguida do verbo principal. She will not go to work. She won't go to work. Espero que não tenha nenhuma dúvida até aqui. Se tiver, vão anotando para que vocês possam me perguntar. Forma interrogativa. Vamos só voltar bem aqui. Ó. Na forma afirmativa, o will fica antes do verbo e após o sujeito. Na forma interrogativa, o will fica antes do sujeito. É como se eu tirasse ele do meio da frase e colocasse ele bem no comecinho, que ele inicia a frase. Will I go home? Eu irei para casa, tá? Então, na forma afirmativa, fica antes do verbo. Na forma interrogativa, fica antes do sujeito, tá? Antes do sujeito, bem no início da frase. Will mais o verbo. Will you sing tonight? What will you do tomorrow morning? Então, o will fica na frente do sujeito quando vai fazer a forma interrogativa. Ok? Como é que eu vou usar esse tempo futuro? Eu disse para vocês que o passado a gente usa quando vai falar sobre uma coisa que já aconteceu. O presente que está acontecendo. E o futuro nós vamos falar sobre algo que vai acontecer. Só que eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Por exemplo, quando eu vou assistir a um filme, eu compro o ingresso desse filme. E eu digo, eu vou assistir a um filme. Porque eu já programei, já planejei, já comprei até o ingresso. Quando eu não programo, quando eu não planejo, quando eu não compro o ingresso, mas ainda assim é no futuro a minha frase, eu digo eu irei ao cinema. Nós vamos trabalhar a diferença entre esses dois tempos no futuro para que vocês possam saber identificar quando usar um e quando usar o outro. Por exemplo, ó, quando é que nós usamos o futuro com o will? Nós usamos o futuro com o will para falar sobre ações futuras que podem ou não acontecer. Não está programado para acontecer. Professora, mas mesmo programado pode não acontecer. Pode, mas é muito mais hipotético do que você simplesmente desejar fazer alguma coisa no futuro. Quando eu tenho, por exemplo, we will visit Disney World one day. Olha a diferença. Você faz o vestibular, passa para a medicina, então você diz I will be a doctor ou I am going to be a doctor. Você vai usar um futuro que seja mais próximo, porque você já fez o vestibular. Agora, no 8º ano, que é o ano que vocês estão, que vocês ainda não fizeram prova nenhuma, nem sabem o que vão ser, quando você vai falar sobre o seu futuro, você vai falar sobre o futuro que ainda não está em vias de acontecer, tá? Você vai usar o will, porque indica apenas uma mera previsão. Usamos quando vamos dar advertências, pare ou eu atirarei. Usamos quando vamos falar sobre decisões no ato da fala. O que é uma decisão no ato da fala? Tá fazendo frio, você decide ali no momento que vai fechar a janela. O telefone toca, você decide ali no momento que vai atender. Está com sede, você decide ali no momento que vai levantar para beber água. Não tem nada programado nem planejado. Então, quando você toma uma decisão no ato da fala, você usa a forma will na frase, tá? Usa a forma will na frase. Exemplos: I left the door open. Eu deixei a porta aberta. Eu a fecharei. What would you like to drink? O que você gostaria de beber? I will have a cup of coffee. Eu beberei uma xícara de café. Agora, tá me perguntando nesse exato momento. Eu decidi agora o que é que eu vou querer. Seguindo, quando eu vou oferecer algo para alguém. Don't worry, I will help you with your homework. Eu estou oferecendo a minha ajuda, tá? I will buy you a car. Eu comprarei um carro para você. Olha o oferecimento, né? Pode ser uma promessa também. I will love you forever. Eu amarei você para sempre. Então, quando eu vou fazer uma promessa, a forma verbal que eu vou usar é o will. Previsão. You will be rich. Uma mera previsão. Observe. É diferente de previsão do tempo. Previsão do tempo ela é baseada em aparelhos
meteorológicos, né? Você sabe quando é que está ventando, você sabe se tem umidade, se não tem, olha um mapa, olha o satélite. Então, não é uma mera previsão. Já não é o will que você colocaria na frase. Então, quando você faz uma mera previsão, você escreve essa frase em inglês usando o will. Com os verbos, quando aparecer, por exemplo, o verbo hope, think, believe, expect, tipo, I hope you'll be fine. Espero que vocês fiquem bem. É um desejo meu. I think she will pass the exam. Eu acho que ela vai passar no exame. É uma suposição, tá? Então, quando eu estou supondo alguma coisa, eu uso o will. Com as expressões I'm sure, I'm afraid, com as expressões probably e perhaps. Isso aí que eu estou mostrando é que quando essas palavrinhas aparecerem na frase e eu digo assim, complete usando o will ou outra forma de futuro, você já sabe se aparecerem essas palavras, você colocará o will. Quais são as expressões de tempo que a gente usa com o futuro? Vamos lembrar do português? As expressões de tempo que eu uso com o futuro, amanhã, o dia seguinte, na próxima semana, no próximo ano, tá? Hoje à noite, logo, em uma semana e etc. Então, essas aí são as expressões que nós usamos com o futuro. Exemplo, I'll drive my new motorbike next week. Eu guiarei minha nova moto na próxima semana. I'll phone you my best friend. Eu ligarei para o meu melhor amigo. I'll read a novel soon. Eu lerei um romance logo. Então, vamos fazer aqui uma sequência de frases para vocês observarem, ó. Aquelas palavrinhas ali, prediction of, for warning, promising, treat, request, on the spot decision, foram as palavras que a gente acabou de ver. Prediction é uma previsão, offer é um oferecimento, warning é uma advertência, promise, promessa, threat, ameaça, request é um pedido, on the spot decision, no momento da fala, e fear, medo ou receio. Então, quando ela diz assim, don't eat all the cake, não coma todo o bolo, you'll be sick, você ficará doente, ela está dando uma advertência, é o warning. I'll close the window, it's very windy, eu vou fechar a janela, está muito ventilado, é uma decisão tomada no momento da fala. Don't worry, I'll buy a new one, não se preocupe que eu comprarei outra, uma promessa. Will you help me? Um pedido, request. Freeze, ou I should. Parado, ou eu atirarei. Uma ameaça. Prediction, you will soon be rich. Você logo vai ser rica. É só uma previsão, não tem nada que confirme que isso aí vai acontecer de fato. I'm afraid you will get drunk. Eu sinto muito, você vai se embebedar. É uma advertência. I will marry you soon. É uma promessa. E para a gente finalizar aqui, as palavrinhas previsão, oferecimento, advertência, promessa, ameaça, pedido, decisão tomada na fala e medo. São todas as vezes que você vai usar o will. Quando você perceber que é uma previsão que você quer falar, que é um oferecimento, a sua frase ela tem que ser construída usando o will, ok? Então, nós encerramos por aqui essa explicação e vamos fazer agora uma atividade para a gente fixar o conteúdo, ok?